Vamos lá, vamos falar sobre hipertrofia muscular, estratégias para a hipertrofia muscular. A Day tá perguntando se vai ser transmitido daqui a live, hoje daqui, né? Mas a jornada vai ser pelo YouTube, perfeito? Bora lá? Vou compartilhar uns slides aqui com vocês, meu povo, pra gente começar a falar sobre hipertrofia muscular. Já deu tempo vocês encaminharem para um monte de gente, já deu tempo um monte de gente chegar. E sejam mais uma vez muito bem-vindos. Vamos lá, vamos falar sobre hipertrofia muscular. Eu sou nutricionista, sou formada há 11 anos, atuo há 11 anos. E logo que saí da faculdade, vocês sabem, na minha trajetória, durante a faculdade, eu investi muito em cursos. E logo que saí da faculdade, eu tive algumas oportunidades de emprego que acabaram não dando certo e eu fui lá pro consultório. E comecei a atender. Só com base naquilo que eu tinha aprendido na faculdade e com base em todos os cursos que eu havia feito durante toda a minha vida acadêmica. E eu sou rata mesmo de curso, eu gosto mesmo de fazer curso e por isso que eu indico muito a vocês que façam o Nutri Academy. Abraça mesmo essa ideia. Porque quando a gente vai, né, para a prática clínica, a gente acaba indo com um pouco mais de segurança, né? Obviamente que com a prática a gente vai ganhando essa confiança a cada dia. E aí eu comecei os meus atendimentos lá em São Caetano e de repente, assim, as pessoas que estavam treinando, praticando atividade física, que estavam fazendo musculação, começaram a me procurar em busca de melhorar a sua composição corporal. E a minha primeira experiência com a nutrição esportiva, de fato, né, porque a gente lembra que a nutrição esportiva, ela busca exatamente isso, o atleta, o competidor, aquela pessoa que pratica algum esporte. A nutrição esportiva é exatamente isso. E essa nutrição que a gente vê, que é a nutrição fitness, né, a nutrição de melhora de composição corporal, isso não é nutrição esportiva. Mas aí o meu primeiro contato com um atleta foi um atleta de bodybuilding. Ele ia participar de uma competição e me procurou para fazer o acompanhamento dele durante toda essa fase de preparação até chegar na competição. E então eu comecei a estudar, foi minha primeira experiência, tá? Eu sempre fui muito ousada, sabe? Do tipo assim, ó, chegou, confiou em mim, eu vou lá e abraço mesmo. Então, no início a gente sabe, né, que a gente abraça todas as oportunidades e eu gostava muito dessa área, eu já estava atendendo muito praticante de atividade física. E esse atleta me procurou com o intuito de fazer essa competição, o fisiculturista. Então, eu comecei a estudar para poder fazer o seu atendimento, né? A Ana Clara tá perguntando, Sam, eu tomar creatina, eu tô melhor. Ou depois do treino, calma mulher, tô começando agora. Preste atenção no início da conversa. E já vou falar sobre creatina. E aí eu comecei a atender esse cara e fazer o acompanhamento dele para essa fase do fisiculturismo. E para mim foi uma excelente oportunidade porque eu pude aprender na prática o que é de fato aquela fase do cutting, aquela fase de secar, aquela fase de crescer, né? Do bulking, de cutting, que é aquela fase de ganhar e aquela fase de perder. Então, a partir dali, eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela nutrição esportiva e foi quando eu resolvi me especializar. Hoje, eu atendo nutrição clínica muito mais voltada para a parte estética, atendo muitos atletas também, mas de forma geral as pessoas que me buscam em consultório, que me procuram em consultório, me procuram com o objetivo de melhora de composição corporal, tá bom? Deixa eu só desativar aqui os comentários se as pessoas estão pedindo para desativar. Aí beleza, então eu vou trazer um pouco da minha experiência clínica para vocês hoje com base nos artigos e o que eu acredito, né, o que fazer com base nas evidências científicas para ter essa tão sonhada hipertrofia muscular. Recebemos os pacientes em nossos consultórios e aí eu não vou falar para vocês de um fisiculturista, tá? Se fôssemos para falar de um fisiculturista, nós estaríamos fazendo uma aula, uma live só sobre isso. O que eu vou trazer para vocês hoje é uma abordagem geral de pessoas que nos buscam em consultório com o objetivo de melhorar a sua composição corporal, com o objetivo de ter a tão sonhada hipertrofia muscular. Por que a hipertrofia muscular ela tanto nos fascina, né? Primeiro que, esteticamente falando, um indivíduo que tem mais músculo, menos gordura, tem uma aparência muito mais saudável. A
Há quem goste de volume muscular, há quem não goste. Há quem goste de somente uma definição muscular, né? Mas aí, de forma geral, a gente vai trazer a hipertrofia, o aumento da musculatura esquelética. E por que ela tanto nos fascina? Primeiro, pensando nessa questão estética, agrada aos olhos de quem vê. Muitas pessoas gostam de ter menos gordura, mais músculo. Tirando essa questão estética, a hipertrofia muscular, ela é importante também, por quê? Porque ela vai minimizar, tá, os danos que o envelhecimento nos proporciona. Nós, mulheres, a partir dos 30 anos de idade, nós começamos a perder massa magra. Os homens, a partir dos 40 anos de idade, é que entra nesse processo de sarcopenia. E a partir dos 50 anos de idade, nós perdemos cerca de 2% de massa magra por ano. Com isso, o que acontece? As pessoas vão perdendo massa magra e enfraquecendo, porque o que sustenta o nosso corpo não são os ossos. O que sustenta o nosso corpo são os músculos. E à medida que a gente vai perdendo essa massa magra, essa musculatura esquelética com o passar do tempo, nós acabamos nos tornando muito mais dependentes. Se você pegar um senhor de idade, de 70, 80 anos de idade, que tenha uma massa magra preservada, é um indivíduo muito mais independente. É aquele indivíduo que se levanta, que se agacha, que corre, que não precisa de ajuda de ninguém para nada, né? Manteve ali, minimizou a perda dessa massa magra, que é decorrente do tempo. Já aquele indivíduo que perdeu muita massa magra, aquele indivíduo que entrou num processo de sarcopenia, que não teve o cuidado em manter essa massa magra com o estímulo do exercício físico, esse indivíduo é um indivíduo muito mais dependente. Me levante aqui, me ajude aqui. Então, a hipertrofia muscular, ela não se dá somente por uma questão estética. A hipertrofia muscular está completamente ligada à longevidade saudável. A hipertrofia muscular está completamente relacionada com a qualidade de vida, tá? E nós temos como obrigação mostrarmos isso para os nossos pacientes. Porque vamos pensar numa dieta de emagrecimento. O indivíduo perde peso e ele tá ali feliz da vida porque ele tá perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Só que nós sabemos que peso de balança é um peso cego, é um parâmetro cego. Por quê? Porque perdeu 10 quilos, mas perdeu 10 quilos de quê? Se esse indivíduo tá perdendo mais músculo do que gordura, mais massa magra do que massa gorda, ele tá dando um tiro no seu próprio pé. Então temos que ter todo esse cuidado para mostrar ao paciente que não é só sobre perder peso, é sobre perder gordura e mantermos o máximo que puder essa musculatura esquelética. Se possível, claro, ganhar, tá bom? Então, a importância de mantermos essa musculatura e de trabalharmos a hipertrofia nos nossos pacientes. Lembrando também que o tecido muscular, ele é um tecido metabolicamente ativo. Quanto mais músculo a gente tem, mais rápido é o nosso metabolismo. Se vocês pegarem, por exemplo, a taxa metabólica basal de um homem que tem muito mais musculatura esquelética do que a mulher, essa taxa metabólica basal desse indivíduo vai ser muito mais elevada do que a da mulher. Então, a taxa metabólica basal, aquilo que a gente gasta em repouso, é influenciado pela quantidade de músculo que esse indivíduo tem, tá? Então, é importante no processo de emagrecimento manter essa musculatura, sobretudo, se possível, fazer um ganho. Mas pensando na hipertrofia muscular, vamos lá. O meu paciente chegou em consultório com o objetivo de ganhar a tal massa magra. Eu quero deixar uma coisa aqui para vocês, porque eu sei que tem muitos estudantes e talvez pessoas que estejam ainda nos primeiros períodos, nos primeiros semestres. Vamos lembrar o seguinte, que um indivíduo, quando nós fazemos a avaliação, tá? Vamos pensar em um indivíduo de 100 quilos. Só tô dando um exemplo aqui para vocês, um indivíduo de 100 quilos. E eu fiz a avaliação antropométrica desse indivíduo através das dobras cutâneas e descobri através dos meus cálculos que esse indivíduo ele tem 30 quilos de gordura. Quando eu pego 100 quilos do meu paciente que subtraio esses 30 quilos de gordura, o que resta é a massa livre de gordura, tá? 70 quilos de massa livre de gordura. Não quer dizer
que esses 70 quilos de massa livre de gordura é musculatura esquelética. Não, não. Esses 70 quilos eu tenho os órgãos, esses 70 quilos eu tenho o líquido, esses 70 quilos eu tenho os ossos, esses 70 quilos eu tenho a própria musculatura esquelética. Aqui no consultório, nós fazemos uma avaliação no padrão Isaac, né, que os meus alunos lá do Nutri Academy, eles sabem, inclusive, como fazer essa avaliação, porque tiveram aula com o Gilberto, que é a pessoa responsável que faz a avaliação. Essa aula está disponível para vocês, membros do Nutri Academy, que se utiliza um paquímetro para medir, para fazer o perímetro ósseo, e através desse paquímetro você tem como ter o peso de músculo e aí você tem uma estimativa da musculatura esquelética, tá? Então lembra que quando eu faço massa livre de gordura, não quer dizer que a massa livre de gordura seja músculo propriamente dito. A massa livre de gordura engloba aquilo tudo que não é a gordura, inclusive os ossos. Mas através dessa avaliação a gente tem como saber a musculatura esquelética, o peso muscular realmente, tá? O diâmetro ósseo, Gilberto veio me corrigir. O diâmetro ósseo, eu disse o perímetro, foi... Perdão, tá? Eu não sou antropometrista. Gilberto disse que é o diâmetro ósseo, não é o perímetro ósseo. Tá? Voltando pra cá. Então, meu paciente chegou em consultório com o objetivo de hipertrofia muscular. O que é que eu preciso me atentar inicialmente? 3 pilares que são de extrema importância. É a base. Vamos pensar que a gente vai construir um prédio e que esse prédio é justamente a hipertrofia muscular, que esse prédio é justamente o aumento dessa musculatura esquelética. A base eu tenho que fazer muito bem feita, porque se eu não fizer essa base muito bem feita, o que é que vai acontecer? O prédio vai desmoronar. Não vou conseguir ter esse prédio, que é essa musculatura que eu estou desejando. O sono, como é que está o sono do meu paciente? O sono corresponde a 1/3 dos seus resultados. 33% dos resultados para a hipertrofia muscular depende do sono. Por quê? Porque à noite nós produzimos hormônios que têm característica anabólica, como é o caso do GH. O GH, que é considerado o hormônio do reparo, o hormônio do crescimento. Aqueles indivíduos que têm um sono partido, aqueles indivíduos que têm um sono intermitente, que não dorme a noite inteira, são indivíduos que têm uma menor produção de GH comparada com aqueles indivíduos que dormem a noite inteira. Existem várias estratégias que nós podemos utilizar para melhorar o sono dos nossos pacientes. Devemos lembrar que, se ele me procura com o objetivo de emagrecer, se ele me procura com o objetivo de hipertrofia muscular, eu tenho que olhar todos os detalhes, eu tenho que estar atenta a todos os detalhes. Por quê? Porque às vezes o paciente nos procura querendo hipertrofia muscular, mas ele está querendo simplesmente que você prescreva whey protein para ele. O paciente te procura querendo fazer hipertrofia muscular, mas ele está querendo simplesmente saber se creatina é para tomar antes ou depois do treino. Isso é muito raso, muito raso. O nutricionista não é para trabalhar somente pensando nisso, porque essas informações, elas estão gratuitas na internet. E o teu paciente, ele não vai querer pagar 400, 500 reais numa consulta para que você diga o que é óbvio, que está ali na internet, de forma gratuita para ele. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue ter o valor que merecemos. As pessoas não conseguem enxergar em nós o nosso devido valor, porque nós mesmos, profissionais, não nos valorizamos e passamos informações muito rasas para os nossos pacientes, tá? Então não é só sobre creatina antes ou depois, quanto de whey tomar. Não, isso ele encontra gratuitamente na internet. Até o vendedor da loja de suplemento passa isso para ele de forma gratuita. Por isso que, se falamos de hipertrofia muscular, eu vou mais profundo com vocês. Olha para o sono do paciente. Paciente, vem cá. Você quer hipertrofia muscular? Sim. Primeiro passo, vamos ajustar o teu sono. Que horas você está indo dormir? Que horas você está acordando? Como é que está a qualidade do seu sono? Quantas horas de sono? É um sono contínuo? É um sono intermitente? Quando você acorda com a sensação de reparo? Porque se o teu paciente, ele precisa dormir de 6 a 8 horas por dia. Se ele está dormindo de 6 a 8 horas por dia e mesmo assim ele não está acordando com a sensação de reparo, de que recarregou as energias, provavelmente ele não está produzindo os hormônios adequadamente. Provavelmente ele não está conseguindo produzir GH adequadamente. Provavelmente ele não está conseguindo produzir melatonina adequadamente. E nós lembramos que para a hipertrofia muscular, eu preciso do sono como um pilar muito importante. E aí dá pra gente utilizar estratégias para melhorar o sono desse paciente. Indivíduos que têm um sono intermitente,
pode estar sendo provocado pela deficiência de ácido fólico. O ácido fólico pode provocar um sono intermitente. Então você avalia na dieta do paciente, tem ácido fólico disponível? Você pode solicitar um exame bioquímico para ver se tem uma boa disponibilidade de ácido fólico para esse paciente. Você pode utilizar estratégias para esse paciente para melhorar a qualidade do sono. Mas ele precisa estar ciente da importância de dormir bem. Porque se ele não dorme bem, talvez ele não tenha os resultados que ele deseja. E se ele não tem os resultados que ele deseja, ele vai te culpar, porque ele não teve o resultado, tá? Sono. Como está o sono do meu paciente? Pilar muito importante. Ajusta o sono do paciente. Inclusive tem lives minhas aqui no meu Instagram, explicando sobre como melhorar a qualidade do sono. E lá no NutraCardio a gente tem uma infinidade de aulas falando sobre isso. E o treino? Nós, nutricionistas, não podemos prescrever treino. Obviamente, não somos profissionais aptos para isso. Assim como profissionais de educação física, que eu sei que tem profissionais de educação física que assistindo essa aula, não estão aptos à prescrição dietética. A prescrição dietética, ela é uma atividade privativa do nutricionista. Médico não pode prescrever dieta, profissional de educação física não pode prescrever dieta. Ninguém, além do nutricionista, pode prescrever dieta, tá bom? E aí onde tá, meus queridos? Muitas vezes a gente dá margem para que os outros assumam o nosso papel, porque nós não fazemos o papel adequadamente como deveríamos fazer, né? Mas, mesmo que eu não possa prescrever o treino, eu preciso entender um pouco de treino, mesmo que superficialmente. Da mesma forma que o profissional de educação física não pode prescrever dieta, mas ele precisa entender de forma superficial sobre dieta. Por quê? Hipertrofia muscular depende do exercício físico, depende do sono e depende da dieta. Mas eu posso dormir bem, eu posso me alimentar bem. Se eu não treinar adequadamente, eu não terei a sinalização mecânica que o exercício proporciona. Porque o exercício ele vai causar o que chamamos de rompimento dessas fibras musculares. Ele vai atuar nessas fibras musculares. O profissional da educação física, ele tá ali realmente para destruir essa função dele. No sentido de causou essas microlesões e aí vem a dieta com o aporte nutricional adequado para fazer esse processo de recuperação com o auxílio desses hormônios que são produzidos durante o sono, né? E se o meu paciente ele não tá treinando bem, o que é que pode acontecer? Eu vou fazer a dieta adequada, eu vou ajustar o sono do meu paciente, mas ele não vai ter o resultado desejado porque ele não tá fazendo o básico, que é o treino. Então, todo paciente que chegar no consultório de vocês em busca de hipertrofia muscular, vocês vão perguntar: como tá o treino? Quantas vezes na semana você está treinando? Você está treinando com ou sem personal? Se está treinando sem, você precisa ter uma periodização desse treino. Você precisa ter alguém que te acompanhe. E hoje nós temos uma infinidade de profissionais que trabalham dessa forma, que trabalham sobre consultoria, por exemplo. Não precisa estar ali fazendo esse treino. Tá, é que o Gilberto está dizendo que tem 900 pessoas, eu não me dei conta aqui na aula. Muito obrigada! Minha gente, vamos tentar bater 1000 pessoas nessa live. Compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem, né? 900 pessoas assistindo. Pega esse aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Ficarei muito grata por isso e muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo essa aula. Mas voltando para cá. Porque eu sou ruim de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se o Gilberto entrou aqui na sala, eu já fico logo dispersa. Aí, pessoal, sim. Aí o paciente tá treinando, beleza, o paciente tá treinando. Mas se ele tá com um treino só, uma vida inteira, faz um século que ele tá com esse mesmo treino, não faz sentido, né? Quem é profissional da educação física vai saber exatamente isso. A gente precisa estar modificando esses estímulos. Da mesma forma que nós modificamos o estímulo em relação à dieta, que é importante modificar o estímulo, é importante também modificar o estímulo em relação ao treinamento. E aí você senta com o paciente e pergunta: paciente, você está sendo acompanhado? Sim ou não? Tem personal? Tem. Entra em contato com o personal e se coloca à disposição daquele personal para fazer ajustes na dieta, caso haja necessidade. Porque você está com seu paciente uma vez no mês.
O profissional da educação física, tá ali com ele diariamente. Então, o próprio profissional da educação física vai sentindo a necessidade desse paciente. De repente, se está com baixa disponibilidade de energia, se o paciente está reclamando muito porque está treinando e está tendo dor muscular tardia, que não está conseguindo recuperar bem. Aí você pede para que o personal lhe dê esse feedback, porque aí você vai ajustando, tá? A dieta de acordo com as necessidades. Outra questão, se ele não tá com o personal e ele tá fazendo um treino só, a vida inteira com esse treino, você pede para que ele procure um profissional de educação física, e se ele não tiver condições de pagar um personal, que ele faça pelo menos um acompanhamento, uma consultoria, porque é importante, a base é o treinamento, tá? E a dieta? A dieta conosco, né? E eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, que suplemento é cereja do bolo. Suplemento é um detalhe, tá? Se eu não tenho uma boa qualidade de sono, se eu não tenho um treino adequado, um treino que está sendo periodizado, um treino que está sendo acompanhado, se eu não tenho um ajuste alimentar adequado, não adianta entrar com a suplementação. Lembrem-se, suplemento não é o espinafre do Popeye. Quem é mais velho aqui vai lembrar daquele desenho animado que tinha o Popeye e a Olivia Palito. Que o Popeye ia lá, abria sua lata de espinafre, tomava o espinafre e na hora que tomava já ficava fortão. Não há suplemento nenhum que provoque isso no indivíduo, tá? Antes de pensarmos na suplementação, anota essa informação. Antes de pensarmos na suplementação, nós precisamos pensar na alimentação, na qualidade do treino e na qualidade do sono desses nossos pacientes, perfeito? Lembrando que o meu paciente, ele é um indivíduo que tem emoções, que tem intestino, que tem energia, que tem mitocôndrias. E que eu não posso, enquanto nutricionista, olhar para um paciente que me procurou somente para a sua musculatura esquelética. Eu não posso olhar somente para a massa livre de gordura. Eu não posso olhar somente para a gordura. Eu tenho que olhar para o meu paciente como um todo. E é isso que eu vou ensinar para vocês lá na terceira jornada da nutrição funcional. Como olhar para o paciente como um todo. Enxergar aquele paciente, entender as suas necessidades e prescrever de forma individualizada todos os alimentos e suplementos, os nutrientes que forem necessários. Meu paciente me procura com o objetivo de hipertrofia muscular, nós podemos utilizar o questionário de rastreamento metabólico. Esse questionário de rastreamento metabólico da nutrição funcional, eu vou explicar para vocês como utilizar na próxima semana. Quem é membro do Nutri Academy já sabe de trás para frente como é que utiliza esse questionário de rastreamento metabólico, inclusive sabe interpretar todos os sinais e sintomas, mas aí a gente vai aprender na próxima semana, eu vou explicar para vocês também. Vamos aplicar esse questionário de rastreamento metabólico e identificar quais são os sinais e sintomas que esse paciente tem. Porque através do questionário de rastreamento metabólico, eu posso, por exemplo, avaliar como é que está a energia do meu paciente. Cara, ele precisa treinar, ele precisa ir pra academia, ele precisa fazer o treinamento de força, mas ele tá sem energia. Aí ele tá sem energia, o que é que eu vou pensar? Passar um super coffee pra ele. Ele tá sem energia, eu vou pensar o quê? Eu vou passar uma cafeína pra ele. Por que ele tá sem energia? Você já olhou para suas mitocôndrias? Você viu se essas mitocôndrias, elas estão tendo o aporte nutricional adequado? De repente, a gente pode até, presta atenção no que eu vou falar, lançar mão de um jejum intermitente para indivíduos que estejam buscando hipertrofia. Como assim, Samira? Você fala que para hipertrofia muscular a gente precisa de um balanço energético positivo. A gente precisa de um balanço energético positivo. Mas não adianta eu ter um balanço energético positivo se eu não tiver mitocôndrias eficientes. Entende? Como é que eu vou gerar energia para esse paciente? Como é que esse paciente vai treinar? Quer dizer que ele vai treinar somente à base de suplementação? Será que ele vai tomar suplemento para acordar, suplemento para dormir, suplemento para treinar? Ele vai fazer o quê ao longo do dia? Ele vai só tomar suplementação? Não, porque a gente não deixa que esse paciente, o próprio corpo dele, reaja de forma que não precise de tanta suplementação. E que tal, de repente, lançarmos mão, periodizarmos essa dieta, fazermos uma periodização de carboidrato, de repente uma hora que a gente percebe que esse paciente está com deficiência na produção de energia, lançar mão de um jejum intermitente para melhorar a sua biogênese mitocondrial? Sim,
dá para utilizarmos no indivíduo que busca hipertrofia muscular um jejum intermitente, mas não é com o objetivo de ganhar o músculo diretamente, tá? É o jejum intermitente com o objetivo de gerar esse processo de adaptação metabólica e que ele consiga melhorar a produção de mitocôndrias, melhorando esse processo de geração de energia, tá? Dá pra gente utilizar. Como é que tá a mente e as emoções dos meus pacientes que buscam hipertrofia muscular? Será que esse paciente não está estressado? Será que esse paciente, o ambiente de trabalho que ele está, é um ambiente que está muito na moda nessa palavra agora, tóxico? Será que não é um ambiente tóxico e que esse paciente ele vive estressado, esse paciente ele tá produzindo muito cortisol e a gente sabe que o cortisol ele tem um efeito catabólico, né? Não adianta treinar bem, não adianta suplementar bem, não adianta comer bem se ele é um paciente estressado. Talvez ele não vai conseguir ter o ganho de músculo que ele deseja. Por isso que eu digo para vocês, olha para o paciente como um todo. E claro, por último e não menos importante, a assimilação. A assimilação é a capacidade que o nosso corpo tem de absorver os nutrientes. Eu faço estratégias para o meu paciente dormir bem. Ele tá com um baita de um profissional da educação física que prescreve um baita de um treino para ele. Eu prescrevo uma baita de uma dieta para ele ter todo o aporte nutricional adequado, a oferta proteica adequada, mas ele tá passando por um processo de desbiose. Ele de repente tá até comendo muita proteína. E essa proteína em excesso que ele tá consumindo, porque hoje eu recebi na caixinha de pergunta uma jovem garota me perguntando se 6 scoops de whey por dia era suficiente para complementar a dieta. E eu fiquei imaginando assim, valeu-me Deus, quanto de proteína que esse paciente vai comer, né? Porque esses 6 scoops de whey para complementar a dieta, eu pensei, ou ela tem muito peso, né? Porque proteína é por quilograma de peso, ou ela não tá sabendo o que tá perguntando. Essa é a realidade. Só que as pessoas acham, meninos, que quanto mais proteína, melhor. Essa é a realidade. E não é bem assim. Por quê? Porque se eu tenho um processo de desbiose intestinal, o intestino desse paciente não tá bom, não tá saudável, e eu taco proteína ali dentro, o que é que vai acontecer? Nós temos um grupo de bactérias que são classificadas como proteobactérias. A putrescina e a cadaverina, que promove justamente esse cheiro, esse odor de podre e de cadáver. E é por isso que muitas pessoas que estão fazendo dieta para hipertrofia, que estão consumindo um excesso de proteína, mas que não estão cuidando das suas bactérias presentes lá no intestino, que estão provocando uma desbiose, soltam tão fedorento, tão fedido, né? Tem a fama. Quem é aqui fisiculturista sabe que tem a fama de que quando consome muita proteína fica soltando com cheiro de podre de cadáver. Mas é porque tá alimentando quem? A putrescina e a cadaverina, né? Tá produzindo essas substâncias. E aí o odor, né? Esse mau cheiro. Cuida do intestino do teu paciente. Não pensa somente na quantidade de proteína, não pensa somente na quantidade de creatina para ele. Pensa nos polifenóis. Pensa numa dieta que seja capaz de equilibrar essa microbiota intestinal. Por quê? Porque ali é a capacidade de absorção. Senão, não vai chegar lá no meu músculo o nutriente que eu desejo. Porque não está conseguindo absorver adequadamente, tá? Me empolguei nesse slide aqui. Bora pra cá. E esse aqui, ó, é um trabalho bem interessante. Já mostrei pra vocês eles em um outro momento. Pegando o gancho sobre o nosso intestino, sobre a qualidade das bactérias presentes no nosso intestino. Na parte de cima, se vocês observarem, ali eu tenho um pontinho verde, que é onde mostra o intestino de um paciente em homeostase, em equilíbrio. E este equilíbrio se dá justamente por aumento da diversidade bacteriana, né? Quanto mais tipos de bactérias nós tivermos, quanto mais diferente for essas bactérias presentes no nosso intestino, melhor. E aí eu preciso ter mais bacteroidetes e menos firmicutes. Isso é o que mostram os artigos. Que mais bacteroidetes e menos firmicutes favorece o aumento de mTOR. E o que é mTOR? A mTOR, ela vai favorecer esse processo de hipertrofia muscular. Quando eu tenho um aumento da mTOR, eu vou ter
aumento da força muscular, eu vou ter um aumento do VO2 máximo e eu vou ter uma melhor adaptação ao treinamento de força. Quando eu tenho um equilíbrio no meu intestino, quando eu tenho um equilíbrio nas bactérias presentes no meu intestino, eu favoreço o processo de hipertrofia muscular. Então, vocês estão entendendo que hipertrofia muscular não é simplesmente creatina, proteína, whey? Não. O buraco é mais embaixo. Tem muitas questões que estão envolvidas, tá? Na parte de baixo, onde a gente tem ali o pontinho vermelho, que representa um processo de disbiose intestinal, onde eu tenho uma menor diversidade bacteriana, onde eu tenho mais bactérias do filo Firmicutes e menos bactérias do filo Bacteroidetes, o que é que eu terei? Um aumento do NF-kappa-beta e um aumento de fósforo. São condições que o nosso corpo se encontra que favorece o aumento do catabolismo, a perda da massa magra, tá? Consequentemente, se eu tenho aumento de NF-kappa-beta, se eu tenho aumento de fósforo e redução de mTOR, consequentemente eu vou ter redução da força muscular, menor adaptação ao treinamento e diminuição do VO2. Se eu quero músculo, eu preciso de força. Se eu não tenho um intestino saudável, talvez eu não tenha essa força, justamente por conta desse processo de desbiose intestinal, tá bom? Continuando, e agora chegamos na parte do cálculo das necessidades proteicas. Pessoas do meu Brasil, carboidrato para hipertrofia muscular. Não há consenso na literatura sobre as recomendações de carboidrato para hipertrofia muscular. Alguns autores sugerem cerca de 4 a 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. No entanto, eu quero deixar claro para vocês, lembrem-se, não há regra. Porque de repente você pega um indivíduo e você já taca logo 4 gramas de carboidrato na dieta dele. Será que você não está colocando muito carboidrato e esse paciente vai ganhar mais gordura do que deveria? Porque quem está no processo de hipertrofia muscular, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é não ganhar tanta gordura. Minimizar esse ganho de gordura, manter essa gordura. Ganhar somente musculatura esquelética, tá? Então, quanto ao carboidrato, o que é que eu sugiro para vocês? Que vocês façam uma avaliação na dieta pregressa. O que é essa dieta pregressa? É aquela dieta anterior. O que era que o paciente estava comendo? Quantos gramas de carboidrato por quilograma de peso esse paciente estava ingerindo? E com base nessa informação, vocês colocam a quantidade de carboidrato que vocês julgarem necessário, tá? Lembrando que dá para entrar com estratégias para quem está fazendo hipertrofia muscular, ciclar essas estratégias para melhorar a biogênese mitocondrial? Dá. Então dá, por exemplo, para a gente lançar a mão nesse meio aí de hipertrofia muscular, nessa fase de hipertrofia muscular, um jejum intermitente para melhorar a dieta cetogênica, faz ali uma semaninha, depois volta com a oferta de carboidrato novamente, justamente buscando esse processo de flexibilidade metabólica, tá? Mas para proteína, sim, nós temos consenso. De acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, houve aí esse trabalho que eu trago para vocês, justamente um posicionamento sobre a oferta de proteína na dieta. E aí eu quero que vocês printem essa tela para que nunca mais tenham essa dúvida. A recomendação de proteína para a maioria dos indivíduos que buscam hipertrofia muscular é de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso. Há alguns autores que sugerem que essa proteína ela seja calculada pela massa livre de gordura. E eu já expliquei para vocês como calcular a massa livre de gordura. No entanto, este trabalho que eu vos apresento, que é da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eles recomendam que seja por quilo de peso corporal. E é isso que eu trago para vocês, por quilo de peso corporal. De 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso.
Então vamos imaginar que o meu paciente que me buscou em consultório, que quer hipertrofia, ele tenha 70 quilos. O que é que a gente faz? 1,4 vezes os 70 quilos, 98 gramas de proteína que ele vai consumir ao longo do dia. Se você quiser ser um pouco mais ousada, se quiser colocar um pouco mais de proteína, aí você vai nessa margem de 1,4 a 2. Pode ser 1,5, pode ser 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, até chegar em 2, tá? Mas lembrando que para esse indivíduo de 70 quilos, de 98 a 140 gramas de proteína por dia. E eu quero deixar claro que não é 140 gramas de peito de frango, não. 140 gramas de proteína que contém lá no alimento fonte de proteína, tá? Vamos lá para o exemplo 1. Como distribuir essa proteína? Uma vez que eu conseguir saber o quanto que meu paciente vai consumir de proteína ao longo do dia, eu agora vou distribuir essa proteína nas suas refeições. A recomendação da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva é: você tem duas opções. Ou você coloca de 20 a 40 gramas por refeição, 20 gramas de proteína no café da manhã, 20 gramas de proteína no almoço, 20 gramas de proteína no jantar. Ou você coloca de 0,5 a 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição, tá? Então, se eu pegar um indivíduo, por exemplo, de 70 quilos, e eu escolhi distribuir para ele 0,25, então o que é que eu vou fazer? Peguei o peso do meu paciente, 0,25 vezes os 70. Então, lá no café da manhã, ele vai ter uma refeição com 17 gramas de proteína. Se eu pego um indivíduo, de repente, que já estava fazendo um alto consumo proteico e eu quero aumentar essa oferta proteica, então eu já posso pensar em 0,4 por quilograma de peso. Já colocar uma dosagem mais elevada de proteína para ele, tá? De acordo com a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, eles dizem que a oferta proteica precisa ser em pulso, aos poucos, ao longo do dia. Porque antes nós tínhamos aquela ideia de que saiu da academia, tem que bater, tomar o whey, senão vai entrar em estado catabólico, né? Não. Se sabe que o pós-treino de hoje já é entendido como o pré-treino de amanhã. Por quê? A síntese proteica, ela acontece de 24 até 72 horas. Esse processo de recuperação muscular, após o treinamento físico, após o treinamento de força, acontece de 24 até 72 horas. Então não adianta, eu treinei agora, 9 horas da noite, comi um monte de proteína quando saí da academia, mas quando é amanhã eu vou passar o dia inteiro sem comer proteína. Não dá. Eu tenho que colocar a proteína de forma fracionada. Ao longo do dia eu vou distribuindo essa proteína. E há um consenso sobre a refeição pré-sleep, que é a refeição antes de dormir. Aqueles indivíduos que consomem, que buscam hipertrofia muscular, que consomem proteína antes de dormir, eles conseguem ter um resultado melhor comparado àqueles indivíduos que não consomem a proteína antes de dormir, tá? Então isso aqui é um exemplo para vocês de como nós distribuirmos a proteína ao longo do dia para quem busca hipertrofia muscular. No próximo slide eu vou trazer para vocês de uma forma mais simples. Vejam só essa informação aqui. Vamos relembrar que em 3 ovos eu tenho 18 gramas de proteína. Em 100 gramas de carne bovina, eu encontro aproximadamente 32 gramas de proteína. Em 30 gramas de proteína vegetal, acho que essa daqui é a proteína do arroz, eu encontro 21 gramas de proteína. Em 100 gramas de peito de frango, 32 gramas de proteína. 180 ml de iogurte, 8 gramas de proteína. 30 gramas de whey, 24 gramas de proteína. Aí eu pergunto a vocês, há obrigatoriedade na prescrição do whey? Não há. Não há. Porque o que chega lá no músculo do teu paciente, o que chega lá no teu músculo, não é o whey, não é ovo, não é frango. São aminoácidos. E ele não consegue entender, tá chegando o whey, agora é o whey, agora é o whey, pega o whey. Não. O que chega lá são aminoácidos, tá? Então, para ele não vai importar qual foi a origem. O que importa é
Eu estou fornecendo a quantidade de aminoácidos adequada, sim ou não? Eu estou oferecendo a quantidade de aminoácidos adequada também de acordo com os horários? Eu estou dando espaço entre uma refeição e outra? Estou passando muito tempo sem consumir proteína? Porque a recomendação é que você não passe mais do que 5 horas sem consumir proteína. Ah, Samira, mas você falou agora sobre o jejum intermitente. Eu falei sobre o jejum intermitente para hipertrofia muscular no sentido de gerar biogênese mitocondrial, no sentido de melhorar a função dessas mitocôndrias. No entanto, esse jejum ele é pontual, ele é no momento, tá? É indissociável, a gente não consegue pensar em hipertrofia muscular sem pensar em proteína. Tanto é que há consenso na literatura para a proteína, não há consenso na literatura para carboidrato, perfeito? Continuando, e agora eu vou fazer com vocês essa divisão aqui. Volta pra cá. Aqui. Vamos pensar. Levando em consideração um indivíduo de 70 quilos. Esse indivíduo de 70 quilos, eu quis colocar pra ele 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso. Porque a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, ela diz que você vai colocar de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso dia. E que esse total, tá? Que você colocou de 1,4 a 2 por quilograma de peso dia, você tem um montante de proteína. Agora você vai dividir, você vai fracionar nas refeições. E que você pode fracionar de 0,4 a... Aqui, nesse slide daqui. Deixa eu voltar aqui pra vocês, só pra vocês printarem. De 0,25 a 0,4 por quilograma de peso, tá? Por refeição. Então, levando em consideração aqui que eu escolhi 0,4 para o meu paciente. Então, o paciente ele tem 70 quilos e desses 70 quilos eu escolhi colocar 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, eu terei 28 gramas de proteína por refeição para o meu paciente. Vamos pensar, café da manhã, para eu atingir essa quantidade de proteína, o que é que eu posso prescrever? 3 ovos mais 180 gramas de iogurte, 80 ml, perdão. Lá, por volta de meio-dia, eu estou oferecendo 75 gramas de peito de frango, 24 gramas de proteína. Lá, por volta das 16 horas, eu estou oferecendo, porque meu paciente está longe de casa, por uma questão de facilidade, eu estou oferecendo para ele 30 gramas de whey, 24 gramas de proteína. Lá, antes de dormir, a sua última refeição, ele consumiu 75 gramas de carne, que equivale a 24 gramas de proteína. Aí vocês podem estar se perguntando assim... Mas ele vai comer só isso? Claro que não, né, meninas? É que eu tô trazendo pra vocês um exemplo da distribuição proteica. E aqui nós vamos ter que colocar todos os polifenóis, nós vamos ter que pensar na oferta de carboidrato, da dieta. Mas a ideia é ensinar vocês como fazer essa distribuição de proteína. Porque vocês ainda têm aquela ideia de que tem que tomar a proteína depois do treino, imediatamente depois do treino. E se não for whey, não cresce. E se não for whey, não ganha massa magra. Não! Os estudos, eles mostram que o que importa é o que você consome ao longo do dia, tá? Deixa eu me mudar aqui, que eu tô me empolgando demais. Proteína pré-sono, proteína pré-sleep. Esse trabalho, ele mostra que consumir proteína antes de dormir, tá? A maioria dos estudos que nós temos é com caseína antes de dormir. A segunda proteína que é mais estudada logo depois da caseína é a whey protein antes de dormir. E aí o que é que eles falam, né? Que a maioria das pesquisas de proteína pré-sono, proteína antes de dormir, é com caseína. O whey vem em segundo lugar. No entanto, uma literatura recente sugere que não há diferença na recuperação muscular após o consumo pré-sono de proteínas à base de laticínios, vegetais, combinação de arroz e ervilha, desde que esteja consumindo a quantidade necessária de proteína. Então, consumir proteína antes de dormir, coloca 2 ovos para o paciente, coloca 3 ovos. Coloca um iogurte para esse paciente. Ah, Samira, mas por uma questão de praticidade, eu posso colocar a caseína? Pode colocar a caseína, tá? O que eu quero deixar claro para vocês não é que eu seja contra o consumo de whey protein. Não. Inclusive, eu prescrevo para os meus pacientes. Mas eu quero deixar claro que não é a base que a gente precisa olhar logo para a alimentação, para todos os outros detalhes, perfeito?
Continuando, próximo slide. Chegamos agora na parte da suplementação. Vamos embora que já são quase 10 horas. Eu tenho uma surpresa pra vocês no final da live. Fica, que é importante. Sobre suplementos. Aprenderam sobre a distribuição de proteína, né? Se tiver dificuldade, depois vocês reveem isso aqui. Sobre a suplementação, vamos lá. Quais são os 5 suplementos que são recomendados para a hipertrofia muscular? Eu tenho como base na literatura a creatina, a cafeína, o nitrato, a proteína e o ômega 3. São os 5 suplementos hoje que são indicados, que são considerados nível A de evidência científica para a hipertrofia muscular. Vamos lá então falar sobre a creatina, não, vou começar pelo ômega 3. Ômega 3. O ômega 3, nós sabemos que ele tem uma função, né, de atuar, ele é considerado um suplemento que tem um efeito anti-inflamatório. E aí, durante um tempo, ficou aquela dúvida, tomar anti-inflamatório ou não, por conta do treino. Sabemos que tomar uma medicação que tenha um efeito anti-inflamatório, quem treina sabe disso. Você foi lá na academia, você causou microlesões lá nas suas fibras musculares, você treinou, você tá todo dolorido, no outro dia você não aguenta nem sentar na bacia do banheiro, na privada, na bacia sanitária. E aí você tá lá cheio de dor e o seu paciente tá todo cheio de dor e você vai lá e prescreve Você não, né? O médico vai lá e prescreve um anti-inflamatório pra ele. Tomou a medicação, vai inibir a resposta adaptativa, tá? Mas sabemos que a alimentação, ela não inibe essas respostas adaptativas. E hoje, o ômega 3, mesmo tendo esse efeito anti-inflamatório, ele foi classificado como nível A de evidência científica para a hipertrofia muscular. Por quê? Porque ele atua no dano induzido pelo exercício físico. Entendam que quanto mais eu potencializar essa resposta de treinamento, quanto mais eu potencializar esse processo de recuperação, melhor, mais resultado o meu paciente vai ter. Treino, dieta, descanso, treino, dieta, descanso. Por quê? Porque é no descanso que a gente vai fazer todo o trabalho de recuperação. E o ômega 3, ele atua nesse processo de recuperação. Esse trabalho que eu trago para vocês, eles falam justamente do efeito do ômega 3 nesse processo de hipertrofia muscular. Foram estudados 14 homens saudáveis, onde eles foram randomizados, eles foram acompanhados e fizeram uma suplementação de 3 gramas de ômega 3 por dia. Tudo bem, é uma dosagem alta de ômega 3, eu sei. Às vezes fica até inviável financeiramente, porque quando a gente fala de 3 gramas, nós estamos falando da soma do EPA e do DHA. Tem que somar 3 gramas, tá? Após 4 semanas de suplementação, o que foi que eles encontraram de resultado? A CK, que é a creatina quinase, é um marcador de dano muscular. Tanto é que quando você está acompanhando um paciente e esse paciente vem relatando muita dor muscular, uma dificuldade em relação ao processo de recuperação, você pode dosar a CK, tá? Você pode dosar o exame CK, creatina quinase. E por vezes, dependendo aí do grau que tiver essa CK, esse paciente ele pode estar passando por um processo chamado de overtraining, que é um excesso de treinamento. A gente não está conseguindo, claro que tem outras questões que devem ser avaliadas também, mas a CK é uma delas. E a gente precisa, né, sempre estar melhorando esse processo de recuperação. E aí o ômega 3, ele vai atuar justamente nesse processo inflamatório. Então foram avaliadas a CK, que é a creatina quinase, a interleucina 6, que tem uma capacidade pró-inflamatória, o fator de necrose tumoral alfa, que é o TNF-alfa, e foi avaliado também a dor muscular após o treinamento de força. Quais foram os resultados que eles tiveram, de acordo com esses estudos? A dor muscular foi significativamente menor no grupo que consumiu o ômega 3. E a interleucina 6, que é um fator pró-inflamatório, estava aumentada no grupo placebo, mas não estava aumentada naqueles que fizeram consumo de ômega 3. Quer dizer, ômega 3, ele não é que ele vai dar músculo, crescer, aumentar a tua força, não é isso, tá? Mas o ômega 3, ele vai atuar
no dano muscular provocado pelo exercício físico, melhorando todo esse parâmetro inflamatório, melhorando toda essa questão inflamatória, acelerando o seu processo de recuperação muscular, tá bom? Então, ômega 3 entra para o hall da hipertrofia muscular com este objetivo. Falamos sobre proteína, eu expliquei para vocês sobre a quantidade de proteína para se consumir ao longo do dia, que a maioria dos estudos trazem a caseína antes de dormir, mas a whey, a proteína do leite, a proteína do ovo, a albumina que está presente no ovo também é eficaz e que deve ter, para quem busca hipertrofia muscular, uma refeição pré-sleep, uma refeição antes de dormir. E esse trabalho, eu falo e eu mostro, comprovo para vocês cientificamente, tá? Pra gente acabar com essas falácias por aí das pessoas que querem empurrar goela abaixo whey na vida dos pacientes da gente. Prescrevo whey, prescrevo, recomendo. A obrigatoriedade tem que ter whey? Não tem, não tem. Se o paciente não quiser, não tem. Se ele quiser, por ser uma questão mais prática, a gente coloca, tá bom? E esse trabalho, ele mostra exatamente isso, que os efeitos da carne, frango ou proteína do soro do leite, após o treinamento de composição corporal, após o treino de composição corporal e desempenho muscular. O que é que eles dizem, esse trabalho? Os resultados desse estudo demonstrou que fontes de proteína de qualidade de carne ou whey protein leva a benefícios significativos na composição corporal em relação ao controle. Quer dizer, não importa a origem, se o paciente tem proteína na dieta, é isto que importa, tá? Não importa de onde vem esta proteína, o que importa é que não falte proteína na dieta do paciente, perfeito? Tá, vamos lá, deixa eu me falar agora sobre a maravilhosa, queridíssima creatina. Então, creatina é uma suplementação que eu vejo que vocês ainda têm muitas dúvidas acerca da creatina. Embora seja um suplemento muito estudado, um suplemento que é muito discutido na literatura, inúmeros trabalhos hoje vem mostrando os benefícios da creatina além do esporte, além da prática de atividade física, né? A creatina na diabetes, creatina na depressão, creatina em pacientes sarcopênicos, independente do treinamento de força, tá? Tem inúmeros trabalhos mostrando os benefícios da creatina. Quero deixar claro para vocês que creatina não tem hora para consumir, não tem horário para consumir. A creatina, ela é tão maravilhosa que qualquer horário que você consumir, ela é importante. Não importa se é antes ou depois do treino, não importa. Qualquer horário que você tomar, ela será bem-vinda. No entanto, muitos estudos apontam que no pós-treino, ela ajuda no processo de recuperação. Então, ela vai ter um efeito adicional. Ela já é maravilhosa por si só em qualquer horário, mas no pós-treino, ela vai atuar nesse processo de recuperação. Sobre a questão de pausar ou não pausar a creatina, isso ainda é muito polêmico. Creatina, ela pode sim ser de uso contínuo, não há problema ela ser de uso contínuo. Você pode tomar creatina para todo fim, amém, obrigada. Pode tomar sua creatina tranquilamente. Os estudos dizem que não há um efeito adicional após 8 semanas. Quer dizer que não é quanto mais eu tomo, mais tempo eu tomo, mais efeito eu terei, melhores benefícios eu terei. Não é isso. É que durante 8 semanas você já consegue ter um efeito bem interessante da creatina. E que não vai haver um efeito adicional, ou seja, eu não vou ter mais benefícios se eu tomar por mais tempo, não vai aumentar os benefícios. Aí vocês perguntam, tá, Samira, mas ela não pode continuar trabalhando para a geração de energia, nesse processo de recuperação muscular, não pode continuar? Pode. Só que aí eu penso o seguinte, essa é uma questão minha, tá? O nosso corpo, ele se adapta a tudo. Se você faz o mesmo treinamento de força todos os dias durante anos, você sabe que seu músculo vai se adaptar. E que você precisa sempre estar modificando os estímulos para que o corpo, ele naturalmente gere essas respostas adaptativas. Não é assim? Então eu penso, creatina melhora a força? Sim. Creatina ajuda no processo de recuperação muscular? Sim.
Creatina atua no aumento do número de células satélites? Sim. Mas eu fico pensando, será que se eu tomar essa creatina todo o tempo, será que meu corpo também não vai se acostumar? Então eu ainda acredito que quanto mais modificarmos essa dieta, melhor. Quanto mais mexermos nesse treino, melhor. Quanto mais mexermos nessas suplementações, melhor. Então dá pra gente fazer uma suplementação de creatina 8 semanas, de domingo a domingo, 2 meses. Para 4 semanas, deixa o teu corpo trabalhar sozinho, deixa ele suar, deixa ele gerar energia, deixa ele trabalhar nesse processo de recuperação, para que ele também se sinta forte, para que ele também gere essa resposta adaptativa. Vai dar uma acalmada, vai diminuir essa creatina circulante, esses estoques de creatina, eu entro com creatina novamente. Então a estratégia de estar modificando essa creatina, de estar periodizando essa creatina, é pensando justamente em inibir, ou melhor, minimizar esse processo de adaptação que toda suplementação pode provocar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. É como se vocês tivessem dor de cabeça todos os dias. E aí vocês vão lá, tomam um analgésico todos os dias. Vocês vão percebendo que com o tempo, essa suplementação, essa medicação, ela já não faz mais o mesmo efeito, porque você já está mais adaptado. Aí você vai precisar estar mexendo na dose. Então, a minha linha de pesquisa, a minha ideia, com base nos estudos que eu vejo, é justamente essa. Ah, Samira, mas se eu quiser prolongar um pouquinho mais, de repente eu quiser colocar 6 meses para o meu paciente direto e depois passar ali uma pausa de 30 dias, pode também. A conduta é sua. Os estudos dizem que pode ser de uso contínuo? Dizem, sim. Os estudos também dizem que não há um efeito adicional após 8 semanas? Sim. Pode também gerar uma adaptação e com o tempo eu ir perdendo meio que... Não é que eu vá perdendo o efeito, mas é que meu corpo já está mais adaptado àquilo ali. Deixa ele sofrer um pouquinho sem ela e depois volta com ela novamente. Ficou claro para vocês? Eu espero sinceramente que sim, tá? Então, há quem fale que precisa de uma fase de carregamento, fazer uma dosagem mais elevada inicialmente. Sinceramente, isso eu já não faço mais, eu fiz isso já há um tempo. Hoje, com base na literatura atual, não acho necessário. Sobretudo se for um indivíduo atleta e eu preciso ter aí uma concentração mais elevada, eu vou colocar. Mas indivíduos meros mortais que buscam hipertrofia, não. A dose padrão da creatina vai de 3 a 5 gramas por dia, dose única. Então, fui lá, coloquei minha creatina no copinho de água, tomei. Ou então mexi num pouquinho de suco, ou então tomei próximo de uma refeição. Aí na internet a gente vê aquela história, né? Aqui é raiz, creatina se toma dessa forma. Aí joga a creatina na boca, toma um copo d'água em seguida, tranquilo. Só que a gente lembra que a creatina ela é insulina dependente. Ela depende da produção de insulina para ser captada pelo músculo. Então eu tenho que ter essa creatina, tudo bem que seja diretamente na boca, não há problema, mas que seja próxima de uma refeição, que estimule a produção de insulina, tá? Proteína vai estimular a insulina, carboidrato vai estimular a insulina. Então tem que ser próximo de uma refeição. Então pode ser junto com suco, pode ser próximo do almoço, pode ser com a própria whey protein, tá? Pode ser num copo de leite, pode ser após consumir uma fruta. Não há problema, mas desde que você tenha a oferta de proteína ali, a oferta de proteína não, a oferta de insulina, que você aumente a produção de insulina, perfeito? A recomendação de creatina de 3 a 5 gramas por dia, dose fechada, ou alguns autores sugerem 0,1 por quilograma de peso. Então, se eu pego um indivíduo de 70 quilos e multiplico por 0,1, eu vou ter 7 gramas de creatina por dia, tá? Qual o melhor tipo de creatina? Creatina monoidratada. Preferencialmente, eu recomendo creatina do tipo Creapure. Observe nessas que eu coloquei para vocês aí no slide, que tem um selinho igual nas 3 marcas. Tanto na primeira, na preta, tem um selinho verde, como nessa da Vitafor, na branca da do meio, tem um selinho verde, como essa do lado de cá, da Nutrify, tem um selinho verde, o selinho Creapure, que é atestando o grau de pureza dessa creatina, perfeito? Então, creatina é isso, é maravilhosa.
Nitrato, alguém me perguntou hoje também na caixinha sobre é verdade, é mentira sobre a suplementação do nitrato, o suco da beterraba. O nitrato está entre os 5 suplementos recomendados para a hipertrofia muscular. A sua dose ergogênica vai de 300 a 600 miligramas. Onde encontrar, tá, essa quantidade de nitrato nos alimentos? 300 gramas de beterraba, 250 gramas de cenoura, 100 gramas de couve, 50 gramas de espinafre. Se você for colocar para o seu paciente consumir antes do treino 250 gramas de cenoura, vai ser babado para ele consumir. Então você pode estar fazendo o quê? Você pode pegar um pouco da beterraba, com um pouco da cenoura, um pouco da couve, um pouco do espinafre e fazer um suco para esse paciente. Então o paciente vai treinar, coloca o nitrato antes do treino, tá? Creatina, ela tem efeito crônico. À medida que eu tomo a creatina, eu vou sentindo o efeito dela com o passar do tempo. O ômega 3, ele pode ser tomado em qualquer horário do dia. O nitrato, ele deve ser consumido antes do treino, preferencialmente antes do treino. Por quê? O nitrato, há estudos até que mostram que pode ser consumido também no pós-treino, mas a maioria fala no pré-treino. Porque o nitrato, ele vai fazer exatamente o quê? Ele vai fazer uma vasodilatação, melhorando a perfusão sanguínea, para que eu consiga irrigar esses músculos de uma forma melhor e, consequentemente, melhorar todo esse processo de recuperação muscular, tá? Por fim, nós temos aqui a cafeína. Muito cuidado, muito cuidado com cafeína. Por quê? Há indivíduos que são metabolizadores lentos de cafeína. Há indivíduos que são metabolizadores rápidos de cafeína. O que seria, como distinguir? A gente sabe que isso se trata de um polimorfismo genético. Quem tem condições de fazer um teste genético para saber se metaboliza lento ou rapidamente, bem. Quem não tem condições, o que é que faz? Você pergunta para o seu paciente: você toma café antes de dormir? Você toma café à noite? Sim. Se você tomar café à noite, você perde o sono? Perco. Então, provavelmente, esse é um metabolizador lento da cafeína. São aqueles indivíduos que têm uma dificuldade maior para fazer esse processo de metabolização da cafeína. Esses indivíduos que são metabolizadores lentos de cafeína não se beneficiam do efeito da cafeína para o treino. Às vezes são aqueles que dizem: tomei a cafeína antes do treino, tive taquicardia, fiquei muito acelerado, não gostei, não senti efeito, não gostei, não quero mais, tá? Então você vai sempre perguntar ao seu paciente: você toma café? Então, não, eu não tomo café, porque se eu tomar café eu perco o sono. Então você já sabe que o seu paciente é um metabolizador lento de cafeína, então não prescreve cafeína para ele, tá? Aqueles indivíduos que metabolizam cafeína mais rapidamente são aqueles indivíduos que mais se beneficiam da cafeína. Isso já é comprovado cientificamente, tá? Inclusive, os que têm metabolismo lento para cafeína pode apresentar um risco de infarto, desenvolver problemas cardiovasculares. Então, é muito arriscado, a gente precisa saber se o paciente toma ou não cafeína, se o paciente se sente bem ao tomar cafeína ou não. Sempre que vocês forem prescrever, comecem com doses mais baixas, para que vocês vão sentindo o paciente de vocês. Minha gente, nós trabalhamos com vida, isso é muito importante, a gente precisa ter todo um cuidado. E tudo que acontece com o paciente de vocês é responsabilidade de vocês do ponto de vista de suplementação, tá? Mas aqueles que se beneficiam da cafeína, eles podem melhorar a tolerância ao exercício físico, vai ter um aumento na produção de testosterona pós-exercício físico, melhora a resistência muscular e a recomendação, tá? Vai de 3 a 6 miligramas por quilo dia. De 3 a 6 miligramas por quilo dia. A minha sugestão é: os estudos dizem de 3 a 5 gramas, de 3 a 6 miligramas por quilo dia. Então, se eu pegar um indivíduo de 70 quilos e eu multiplicar por 3, eu vou ter 210 miligramas de cafeína por dia para esse indivíduo. Se é um indivíduo que não toma cafeína, porque não gosta, eu não vou começar com 210. Eu começo com uma dosagem menor e peço para ele ir sentindo, para ele me avisando se há a necessidade de nós aumentarmos.
Mas se já é aquele indivíduo que toma café o dia inteiro, que se dá super bem com café, que toma café antes de dormir, não tem nenhum... Quando eu falo tomar café antes de dormir, não é tomar café na hora de dormir, é tomar café no jantar, tá? E é aquele indivíduo que toma café e não tem problema nenhum, então eu já posso começar com uma dosagem como essa e ir aumentando, até chegar na dosagem máxima, que seria de 6 miligramas por dia, tá bom? Então, cafeína é interessante sim para hipertrofia muscular. Então, lembrando para vocês que nós temos o top 5 da hipertrofia muscular, que é a creatina, a cafeína, o nitrato, a proteína e o ômega 3. Perfeito? É isso, meu povo!